Pois bem, após toda essa introdução, essa colocação de ter a consciência da nossa organização, dos nossos comportamentos, e como nós falamos lá na origem do nosso trabalho, desse conteúdo, que o nosso objetivo é trazer observações, não está aqui nenhum intuito acusatório ou um intuito de dizer o que é certo, o que é errado. Eu vou trazer observações do que nós vivemos em algumas organizações e que, entendo, são pertinentes a serem refletidas e entendo que realmente são posturas que danificam e tornam a nossa empresa doente. Então vamos lá trabalhar nos 7 agora. Primeira causa ou primeira postura nociva à nossa organização que eu queria trazer é a soberba. Quantos diretores, quantos gerentes, quantos líderes, quantos proprietários não são extremamente soberbos? Por postura, por comando, por poder, por recurso que tem no banco, pelo tamanho da empresa, pelo carro que está estacionado lá na direção, pelos benefícios que recebe, ou pela sala bonita que tem, ou pela liberdade de ação. Isso, cada gestor tem a sua autonomia, a sua posição, mas isso não está diretamente ligado ao que eu citei agora. Está ligado com o teu comportamento soberbo, porque às vezes esses comportamentos podem fazer um malefício muito grande para quem está diretamente ligado a essa liderança, ou pode refletir até de forma maior, dependendo do tamanho da estrutura, dependendo do tamanho da organização, dependendo da cultura dessa empresa, como é que ela se retrata, do tamanho dessa empresa. Talvez grandes organizações que não estão dentro de um quadro, de uma estrutura física, tudo no mesmo corpo, talvez isso não se reflita muito, mas nós vemos recentemente, algumas eu não vou citar nomes, mas nós vimos na bibliografia alguns cases que já viraram até documentários de Netflix de pessoas que agem dessa forma e que acabam não tendo êxito, porque em grandes organizações, quando essa postura ela é exercida e a empresa está devidamente madura, o que muda-se é quem dirige, porque não pode se perder a cultura da organização. Então, a soberba é um comportamento bem complicado, extremamente nocivo para a empresa. Até porque, geralmente, o soberbo não admite que é. É a grande dificuldade, né? Às vezes a pessoa age de soberba, mas não admite que age. E até esse eu acho que é o mais difícil, porque como é que uma organização vai trazer para uma reflexão alguém que é soberbo, para dizer que ele é soberbo, que ele está sendo nocivo para a organização, mesmo que ele dê resultados. Eu acho muito difícil, porque daí tem que exercer, tem que quebrar orgulho, tem que exercer humildade. Isso é muito difícil para quem tem esse comportamento, mas cabe, né, dentro do modelo organizacional, se for possível, se essa soberba não veio do proprietário, cabe ao corpo perceber isso e às vezes trazer para reflexão. Até porque eles não acham que são causadores dos problemas, podem estar culpando os outros pelos pecados, pelas dificuldades, pelos sintomas, pelas dificuldades, pela falta de resultado, porque a soberba não exerce humildade, então não consegue entender que às vezes um comando mal dado não foi a causa, foi a execução que não foi bem feita. Acaba levando para a forma de fazer com uma culpa de não ter dado certa e às vezes não reflete que foi o comando, a ideia, a estratégia que foi mal feita. A altivez é extremamente excessiva, né? Quer dizer, são pessoas altivas, né? Que enxergam, olham de cima, como a gente diz, então isso é complicado, mas extremamente complicado dentro de uma organização. Ele inibe ideias, inibe situações. A conduta passa a ser não exemplar e
Agora, se isso já faz parte da cultura da empresa, vai ser uma empresa que tem uma soberba natural. Pode crescer? Pode, mas geralmente arrisco dizer que talvez essas empresas chegam a um determinado momento, elas precisam de outras visões, elas precisam de novas reflexões, porque senão elas vão acabar tropeçando em si mesmas. Porque a soberba, ela é uma condição para uma derrocada, ela não tem humildade para entender os movimentos que estão ao seu lado. Isso acaba gerando nas pessoas, às vezes, a insegurança e até um pré-julgamento, onde até a própria equipe pode começar até pensar que é incompetente. Acaba com a autoestima das pessoas, e isso a equipe acaba não participando, não tendo equilíbrio, ou não acaba tendo motivação para até pensar em contribuir na organização. Geralmente, quando você tem ambientes assim, as pessoas que estão abaixo ou que fazem parte estão muito mais lá pelo resultado financeiro, pela sua sobrevivência, do que pela condição de participação, de se promover, de crescer, até porque o soberbo não valoriza as pessoas que estão ao lado. Então, esse comportamento ele é extremamente nocivo. Não precisamos, acredito eu, estender mais esse tema, mas trago novamente, eu não sei quem está me ouvindo aí, mas vamos pensar, se a minha atitude não é soberba. Eu vou já de cara dizer, lá nos 15 aos 38 eu tive várias vezes esse comportamento, e posso lhe assegurar, deu ruim, não foi bom, não foi muito interessante alguns resultados que eu tive, porque não pensava que estava agindo com soberba, com arrogância, mas na realidade agia. E não consegui ter humildade para enxergar alguns movimentos ao meu lado. E quando eu enxerguei, já era tarde. Então, na minha observação, direções soberbas, a tendência é não ter êxito. Ao tempo, vai depender do tamanho da estrutura e da tua capacidade de mudar, da tua capacidade de agir. Mas a soberba, ela é complicada. Vamos para um segundo comportamento que eu observei na minha carreira e observo, que se chama a preguiça. E aqui eu vou, vários exemplos na minha carreira eu acabo ficando registradas comigo, e aqui eu vou contar uma historinha ilustrativa que quando eu tinha 16 anos, eu nem sonhava trabalhar em empresa. Eu lembro que tinha uma palestra inaugural, motivacional, enfim, no centro da cidade, e eu acabei vindo para, com 16 anos, vim ver. Era uma palestra inaugural. E ele conta uma história que em algum lugar contou uma história que em algum lugar da Índia, ou do lugar mais pitoresco que você possa aí ilustrar na sua imaginação, tinha um guru que tinha o segredo do sucesso de uma empresa. E naquele contexto, 3 empresários que ele exemplifica estavam com grandes dificuldades nas suas organizações. E descobriram que em tal lugar, tal situação, tinha um guru que tinha a solução para os problemas. E aí, esses 3 empresários resolveram então investir. Só que era caro para danar. Era muito caro. Mas já estavam totalmente endividados, com problemas, com dificuldades, resolveram então investir, prestaram dinheiro, enfim, já estava com dívida, aumentaram a dívida e foram para essa tal audiência com esse guru, porque eles queriam resolver o problema das suas empresas. Chegando naquele lugar, tiveram que caminhar um monte, enfim, todo nível de dificuldade, que já fazia parte do processo. Quando chegaram em frente ao guru, os 3 sentado à frente desse guru, contaram as suas histórias, ele pacientemente ouviu, e depois disso ele pegou um saquinho, deu a cada um deles e disse para eles: se você usar esse saquinho, os seus problemas estão resolvidos. Foi a solução que ele deu aos 3 empresários. Os 3 pasmos disseram: mas é esse o problema? Sim, só tem uma situação para você resolver esse problema. Esse saquinho
só tem eficácia, só vai resolver se você ele estiver em movimento com você. E acabou aquele investimento, aquela viagem, que foi isso aí. 3 empresários voltaram extremamente reflexivos sobre aquilo. 2 deles, quando colocou, disseram assim: o que será que tem dentro desse saco? Que solução é essa? Sabe de uma coisa? Eu vou abrir esse saco, vou ver o que tem dentro, porque deve ter alguma porção mágica, alguma coisa. No que eles abrem tem areia. E eles dizem: meu Deus, eu fui até lá, gastei um monte de dinheiro para o cara me dar um saco de areia e dizer que a solução dos meus problemas estão ali. Pegaram, jogaram fora aquele saco, não deram atenção ao que ele falou e foram embora. E com certeza não aplicaram o princípio. Um deles já pensou assim: bom, já estou aqui, já gastei o que não podia, já fiz o que fiz. Ele disse que era para pegar esse saco e dar em movimento. Ele disse: mas como é que eu vou movimentar com esse saco se eu estou das 7 às 8 da noite na minha empresa todo santo dia? Não saio de lá. Ele disse assim: bom, só tem um lugar para eu andar, é dentro da minha empresa. Pegou esse saco, colocou no bolso e começou a andar na sua empresa. Um dia, saiu da sua mesa, porque não saía do seu escritório, ele passou pelo depósito. Chegou no depósito, conversou com os seus colaboradores, olhou lá no canto e viu que tinha uma caixa, viu que era um produto dele que estava sendo vendido. Ele olhou aquela caixa, prestou atenção, viu a série, viu a etiqueta e foi embora. Daí, ele saiu dali, ele foi para onde? Foi ver outros setores. No dia seguinte, ele passou de novo naquele depósito, viu que aquela caixa não estava mais lá. O que ele fez? Ele foi até o financeiro, até o faturamento. Foi ver se aquela nota, aquela série, aquela etiqueta tinha saído e se tinha sido tirada uma nota daquele produto. E ele foi e fez rastrear a nota. Saindo dali, ele foi para o financeiro no dia seguinte e viu que foi emitido um boleto. E esse boleto, no dia seguinte, foi quitado. E aonde foi o dinheiro, e se foi contabilizado. E ele começou a rastrear as atividades. E a partir daquele dia ele começou a fazer disso um hábito. Começou a ir em todos os setores da empresa e começou a observar todos os movimentos que faziam parte daquela organização. Não preciso dizer que com essa atitude, com tudo isso, ele conta essa história que ele saiu da sua dificuldade financeira e a sua empresa prosperou através de uma postura de sair da inércia, da preguiça e começar a entender a sua organização, que às vezes nós, dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas situações, ou só baseado em relatórios, às vezes pecamos muito porque não vemos o que de fato está acontecendo ou não checamos se aquela atitude escrita, se aquele resultado escrito corresponde com a realidade que acontece no dia a dia da organização. Então, a preguiça é um dos comportamentos observados que faz com que as empresas tenham dificuldades. Então, dependendo do seu nível de responsabilidade, dependendo do seu nível de comando, ou independente do nível que tenha, não seja preguiçoso em se basear só em relatórios. Procure entender o processo. Porque rotina, ela cansa, mas às vezes a rotina nos deixa quietos, calmos, não nos mexe, porque aquilo é tão comum de nós fazermos que nós acabamos de ver detalhes. E nós acabamos dando importância na rotina só aquilo que nos interessa. Às vezes acabamos assinando coisas que nem sabemos que estamos assinando. Às vezes tomamos decisões sem perguntar quem de fato precisa perguntar. Somos preguiçosos em ir atrás da informação. Esse é um aprendizado tão simples, mas que nós pecamos tanto. Erramos às vezes com esse comodismo, com essa preguiça. Quando é percebido isso dentro de uma organização, a estrutura, o nosso corpo percebe que isso é preguiçoso e pode nos induzir a erros, porque nós não somos questionadores, nós não somos irrequietos, nós somos passivos, estamos na rotina e podemos errar nesse sentido. Então, a preguiça ela pode nos tornar limitados, mas acima de tudo pode nos fazer até coniventes com algumas situações, sem termos a consciência do que realmente estamos fazendo. Eles limitam as pessoas também passam a não buscar informações para nos dar informações.
Elas passam a não ter mais propriedade naquilo que fazem para podermos fazer. Também entram na rotina e erros, seja de um lançamento no sistema, seja de um lançamento contábil, seja de uma conferência bancária, seja de um produto que estava no almoxarifado que eu acabei comprando uma coisa desnecessária porque eu já tinha e eu acabei não vendo que eu já tinha, porque muitos, você sabe, às vezes o relatório diz que eu tenho uma quantidade e não tenho a quantidade certa. Quer dizer, a preguiça leva a vários erros e nos torna inoperantes ou nos torna errôneos nas nossas decisões. E isso afeta muito os nossos resultados. E tornam o quê? A empresa, às vezes, até lenta e pode tornar a empresa rápida. Porque a empresa que, de repente, ela possa ser preguiçosa e queira despachar sem ter muito cuidado, podem ter decisões rápidas com resultados ruins. Mas ela pode ser lenta porque eu sou preguiçoso em buscar e não dou a resposta no tempo certo. Às vezes um orçamento que poderia ter sido feito no tempo certo eu não fiz, eu estou com preguiça de tratar aquele orçamento, aquele pedido do meu cliente, ou aquele retorno ao meu fornecedor, ou a resposta que eu precisava dar para um gerente meu que ele está lá pendente com um relatório. Quantos papéis às vezes estão em cima da minha mesa que estão parados, dependendo daquela resposta para que seja comprado um produto que está imprescindível e aquela produção pode parar, ou que eu dependo de uma aprovação de um orçamento. Percebem quantas coisas que a preguiça podem levar no dia a dia? Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro trazendo situações do dia a dia. Isso atrasa a empresa, desatualiza a empresa, nos tornam acomodados ou pode nos tornar até irresponsáveis. Então, o não fazer, a culpa é de quem? Então, a preguiça, quem é o culpado? Aonde está parado o processo? Mas, volto a dizer, uma empresa que tem uma direção ativa, que não se mostra preguiçosa, vai fazer com que os seus colaboradores não sejam preguiçosos, porque as perguntas virão, porque as cobranças virão, porque os posicionamentos assertivos virão. E quem não tiver o mesmo espírito e a curiosidade de ir atrás das informações, não vai conseguir sobreviver como uma empresa ativa. Uma empresa que diagnostica, reposiciona, busca, aprende, entende, ela é ativa, ela muda, ela consegue entender o seu mercado, ela consegue entender toda a tua estrutura, ela consegue mexer, ela torna uma cultura viva, a empresa fica viva, essa acho que é a palavra, e muito perspicaz, ela tem que ter perspicácia. E ao contrário, a empresa vai ficar lenta, procrastinadora, que é o grande problema. Vou comprar amanhã, eu compro, amanhã eu vejo. Isso realmente é danoso. Então a preguiça, ela desafia o que dentro de nós? A nossa inércia, a nossa preguiça mesmo, a nossa dificuldade de decisão, a nossa... E mesmo que eu não saiba, às vezes, uma situação, eu tenho que ser ativo a perguntar a quem sabe, eu tenho que ser ativo para entender o contexto, para poder ter uma decisão assertiva. Então, a preguiça atrapalha, tá? Então, eu acho que fica aqui uma dica tão simples, mas são nas coisas simples que se fazem as grandes mudanças. E eu acho que essa é uma dica bem bacana. Eu acho que muita gente vai se encaixar aí. Acho que muita gente vai perceber que na sua empresa, nas suas organizações tem isso. Às vezes processos parados, decisões atrasadas e posturas lentas ou impensadas que estão atrapalhando o desenvolvimento. Terceiro comportamento que eu queria trazer, depois da soberba, depois da preguiça, eu queria trazer que eu acredito que deva ter aí diretores, gerentes, líderes que tomam decisão, que são avarentos. Pessoas que são, assim, difícil de tomar uma decisão quando envolve ajudar, investir, contribuir, gastar. Às vezes procrastina uma decisão que está ali clara, porque tem avareza na sua essência. Não gostam de investir, não gostam de gastar, acham que muitas coisas são desnecessárias. Eu não estou dizendo para ser perdulário, sair gastando, não estou dizendo isso, mas tem posturas que são
danosas. Tem posturas que você percebe que coisas simples são demoradas para tomar decisão porque a pessoa não quer gastar. Literalmente não quer gastar, nem tempo e nem recurso. Quando isso acontece, essa liderança ela não cria ambiente apropriado. Porque às vezes a gente vê, principalmente no desenvolvimento hoje, até de leis trabalhistas, de toda a legislação que está cada vez mais pertinente, e o Brasil é um país que tem muitas leis e o corpo empresarial ele procura estar adaptado muito nas questões legais, até por questões dependendo dos seus produtos e serviços, mas tem as questões de ergonomia, ambiente de trabalho, desde uma pintura de uma parede, de uma iluminação, de uma cadeira apropriada, de um computador, de um programa, de uma licença, de instrumentos simples. O avarento ele não presta atenção nisso, ele só está preocupado no resultado, ele não está preocupado na estrutura que ele tem que criar para gerar isso. O resultado dele é de curto prazo, custa o que custar. Fazer com o que tem, não está preocupado em capacitar, de pôr um equipamento melhor, de pôr uma ferramenta melhor, é da natureza da pessoa. Então, isso também tem que se colocar na mesa, tem que pensar se a nossa liderança não está atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Volto a dizer, eu não sei o tamanho da sua estrutura e as dificuldades que se enfrenta, isso é um sentimento, é um comportamento. E com isso, quando isto acontece, geralmente investe errado. Porque tem dificuldade de avaliar, às vezes, a relação custo-benefício. Ele gosta de analisar o custo, não o benefício. Ele gosta de ter o mais barato, o mais rápido, o que causa menos custo mesmo, ali na hora, naquele momento. Então, é muito importante. O resultado disso pode vir, mas geralmente é a curto prazo. Mas lá na frente, pode ser que aquele investimento, aquela economia, que nós podemos dizer até de uma economia não inteligente, ela não vai prorrogar, você vai acabar às vezes gastando 2 ou 3 vezes mais sobre aquele mesmo prisma, se a decisão lá atrás tivesse sido um pouquinho mais centrada, pensando no resultado. Com isso não promove unidade, não promove desenvolvimento humano, porque o avarento também não promove pessoas. Ele não vê ou ele não consegue ter o sentimento de bonificar, de trazer benefícios extras, ele é avarento até no elogio. Ele não consegue trazer esse clima organizacional, porque as pessoas percebem que a empresa não investe, não só nela, mas em tudo que ela precisa. Com isso, ela afeta diretamente o clima organizacional. Então, líderes que vocês que são ou que pensam de uma maneira muito econômica na maneira de pensar, aí precisa um espírito empreendedor um pouquinho. Às vezes é só empresarial, às vezes é só pensando empresarial pensando em custo. Precisa ter uma visão um pouquinho mais aberta, mais ampla. E eu sei, a gente entende porque isso faz parte às vezes de uma história de vida, às vezes faz parte de uma história de dificuldades, e volto a dizer, não é gastar dinheiro à toa, mas tem que saber ponderar. O equilíbrio aí é importante. Nem só ser econômico demais e nem gastar demais. Mas se você percebe que isso é uma dificuldade que você tem numa decisão, se aproxime de pessoas que possam te ajudar na decisão. Tragam pessoas para a mesa para conversar sobre isso. Quem sabe possa ter uma ajuda nesse sentido. O Deming também fala que colaboradores possuem potencial quase ilimitado quando inseridos em um ambiente favorável. Então, assim, se eu tenho um ambiente favorável, que eu estou num lugar agradável, com toda a estrutura bem montada, a produtividade aumenta e o resultado virá. Né? Equilíbrio sempre é a palavra, pôr no prumo sempre é a palavra, mas cuidado, para que o custo não seja a razão da sua vida. Ela é importante, mas não é a razão da sua vida. Vamos pensar um pouquinho a longo prazo.